O boletim da TV FEC está começando. 4 centros espíritas comemoram o aniversário de fundação nesta semana. Dia 12 de março, a Sociedade Espírita Lar de Jesus, em Joaçaba, foi fundada em 1956, e a Sociedade Espírita Discípulos de Jesus, em Papanduva, fundada em 1933 e que foi reaberta em 22 de novembro de 1987. Dia 15, o Centro Espírita Trabalhadores de Última Hora, em Penha, fundado em 1997. E no dia 17, o Centro Espírita União Fraterna, em Florianópolis, fundado em 2007. Parabéns a todos os seus dirigentes e trabalhadores! O Centro Espírita Caminho de Luz receberá a certificação de filiação à Federação Espírita Catarinense. A solenidade será nesta quinta-feira, 15 de março, às 20 horas, com a participação do vice-presidente da FEC, Ricardo Mesquita, que também irá proferir a palestra. O EMONESC, Encontro dos Monitores de Estudo Sistematizado de Santa Catarina, será neste sábado, dia 17 de março. O evento inicia às 9 horas da manhã e segue até às 8 horas da noite, e será aqui, na sede da FEC. A Sociedade Espírita André Luiz, em Concórdia, exibe uma palestra ou filme no terceiro domingo de cada mês com entrada franca. No dia 18 de março, será exibido, às 4h30 da tarde, o vídeo A Arte do Reencontro com Alberto Almeida. Essa ideia é uma ótima iniciativa e que também pode ser implantada em outras casas. Quem está aqui conosco é o professor Sartori, que vai falar sobre o curso de Esperanto que começou nesta segunda-feira aqui na FEC. Saluton, mia nomo estas Sartori Burger. Olá, meu nome é Sartori Burger. Estamos começando os cursos de Esperanto em Florianópolis. A Federação Espírita Catarinense está apoiando totalmente o propósito da Associação Brasileira de Esperantistas Espíritas, a qual estamos representando aqui no estado de Santa Catarina e que tem como um de seus objetivos difundir, estudar e promover o Espiritismo por meio do Esperanto, o idioma da fraternidade. Se você quiser se unir a nós neste projeto, estamos lhe aguardando. Resto com Dio, kai Jesuo. Fique com Deus e Jesus. Desbaldao. Até breve. Fique agora com um trecho do seminário Mediunidade de Ivone Pereira, dirigido por Sandra Ventura no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo em Florianópolis. Ivone tratou de espíritos durante 14, 27, 30 anos, como foi o beletrista. Agora acreditamos nós, na nossa ingenuidade, que nas nossas reuniões mediúnicas nós somos muito úteis, sim, senão os espíritos não trariam as reuniões mediúnicas para nós. Mas as pessoas ainda se iludem de achar que apenas uma comunicação breve de 3 minutos e que uma oratória às vezes vazia, sem conteúdo e carga moral, porque o que atinge o espírito, meus irmãos, não é a fala, não é a palavra, mas é justamente o influxo energético que sai de uma alma devotada. Por isso os exorcismos não funcionam, são rituais. Porque o grande exorcismo que nós devemos realizar conosco e com os nossos irmãos adoentados é justamente a fortaleza moral. Por isso os discípulos não curavam durante um tempo. Somente Jesus tinha como curar os leprosos, afastar os demônios, curar os endemoniados. É a carga moral. Então nós temos que nos dedicar sim aos processos de realização das reuniões de desobsessão, mas com muito devotamento e com entendimento muito simples de que tudo isso demanda tempo, sacrifício e coragem. É como um processo psicológico. Um psicólogo não ouve ou não cura uma pessoa em 3 minutos de conversa. Você pode até consolar em determinado momento e ouvir. A pessoa pode dizer o seu problema, mas não há ali um tempo suficiente para uma transformação. Então, esses processos de desobsessão, eles se repetem, eles devem ser contínuos, principalmente porque os espíritos ficam ao nosso lado, como o beletrista fez com Ivone. Ficou ao lado dela durante 27 anos se evangelizando. Imagine se a gente vai conseguir a demoção moral de um espírito obsessor com 1 minuto de conversa. Só Jesus. Só Jesus. As obras de autores consagrados, Amor e Ódio, de Victor Hugo, mas foi Charles quem escreveu.
A Tragédia de Santa Maria, obra de Bezerra de Menezes. Nas Telas do Infinito, Camilo e Bezerra de Menezes. Ressurreição e Vida, de Charles e Tolstói. E Sublimação, também de Charles e Tolstói. A obra de Roberto de Canalejas, qual Charles, o seu mentor, deu a finalização. Ivone vinha recebendo essas obras do seu antigo esposo, Roberto. Só que Roberto, quando escrevia, dava toda a carga emotiva, porque ele foi partícipe daquelas histórias. Então Ivone sofria, Roberto sofria, a obra não crescia. Roberto se afastou para reencarnar e Charles terminou as obras. Então nós temos aí um romance com conteúdo doutrinário. Eu digo aos senhores com muita certeza, romances doutrinários encontramos em Ivone Pereira, porque Charles tem essa capacidade de colocar a história, mas de colocar sempre uma exemplificação dentro da doutrina. Os livros de Emmanuel são belíssimos, e Ivone, faz esse relato com o livro Paulo Estevão. Mas os romances de Ivone são realmente um conteúdo doutrinário. O de Emmanuel traz o romance, a história, um conteúdo evangélico profundo, e nós veneramos toda a obra de Emmanuel. Mas para quem já conhece Emmanuel, deve passar agora aos romances de Ivone Pereira. É quase que uma sequência lógica. Conhecer as grandes obras para depois fazer juízo, julgamento de outros médiuns e de outros autores. Então nós temos aí a trilogia que conta a vida de Ivone, Nas Oragens do Pecado, Cavaleiro de Limier e o Drama da Bretanha. Diversidade de tarefas. Ivone, médium, que conviveu com Chico em Pedro Leopoldo por 2 anos, trabalhou no grupo Meimei, Quem os dirigiu foi o seu Arnaldo Rocha, conviveu com os dois, tem relatos belíssimos dessa vivência mediúnica grandiosa, imagina, 2 grandes expoentes do espiritismo e da doutrina reunidos numa reunião mediúnica. Devia ter fatos lindíssimos que ainda não nos foram relatados em livros, Então, Ivone dizia assim de Chico: Chico é um médium missionário. Chico veio para receber uma chuva de livros. Eu vim como uma mediunidade de provação. Eu sou a médium criminosa que veio para se soerguer perante Deus. Então, mediunidade provacional. Por causa disso, Ivone foi a médium de Memórias de um Suicida. E não poderia ser o Chico. Ivone compreendia que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Era o que ela fazia. Renunciou ao mundo. Sandra falou ainda há pouco, as minhas alegrias eram única e exclusivamente as geradas pelo contato com os espíritos. E não somente espíritos reveladores, espíritos de alta elevação. O contato com os obsessores, com os sofredores, com os imperfeitos, com os espíritos até de criminosos, não lhe causavam nada, mal algum, nem superioridade. Era para ela simplesmente a manifestação da verdade, que pede reverência em qualquer ocasião. Então, diante de um espírito inferior, sofredor, suplicante, ela tinha a mesma reverência que tinha para com um espírito grande, nobre, como muitos que a assistiram. E assim, meus amigos, nós terminamos essa pequena digressão que entra aqui no quadro dos trabalhos da Sandra. Repetindo de novo, ela podia ter feito tudo isso, mas ela não quer, ela quer me dar a oportunidade de progredir, então deixa eu trabalhar. E o boletim desta semana fica por aqui. Até o próximo!